Boa noite, todas e todos. Bem-vindos a essa mesa. Queria agradecer ao Centro Acadêmico Leão Tocassi por ter organizado esse evento. Essa mesa hoje sobre planejamento econômico no século XXI, política econômica, expectativas e democracia. Eu estou particularmente feliz porque eu estou acompanhada do José Cobori e do José Márcio Rego, né? José Cobori, que vocês conhecem, é um investidor, escritor, professor, palestrante, consultor, empresário, empreendedor, é uma referência em finanças, fusões e aquisições, um crítico do modelo neoliberal que tem sido implementado nas economias latino-americanas, e eu tenho certeza que vai hoje fazer uma palestra que nós vamos aprender muito, né? Ele tem uma capacidade didática impressionante de explicar fenômenos complexos. Bom, eu estou aqui do meu lado com José Márcio Rego, que foi meu orientador, né? É um grande amigo, uma pessoa única e muito especial. Ele é único, gente. É muito difícil explicar, né? 2 graduações, 2 mestrados, 2 doutorados, é empresário também, é professor, ele tem uma capacidade de reunir aí, as pessoas. Bom, vocês já me conhecem, então acho que vocês estão interessados em ouvir os palestrantes, né? Então não vou mais me alongar. Então, a gente pensou em começar primeiro com o professor Cobori, né? Agradecemos muito a sua presença, depois de nós. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui e poder conversar com vocês. Eu sempre brinco que eu sou das antigas, apesar de ser um pouquinho mais novo que o Zé Márcio. Mas eu fui professor durante 10 anos do BMEC, então eu sempre gostei desse contato, né, pessoal, presencial. E hoje, com esse mundo da internet, é muito difícil, né? Então, sempre que me convidam, eu venho com bastante prazer. E uma honra estar aqui com o meu amigo Zé Márcio, né, pela primeira vez, dividindo uma mesa com ele. Vai ser uma satisfação imensa poder falar com vocês e poder aprender também com meu amigo e professor Zé Márcio. A proposta da palestra é falar sobre planejamento econômico nesse nosso século XXI, né? Sobre política econômica, expectativas, democracia. É uma coisa bem ampla, mas me parece, infelizmente, né, com os últimos acontecimentos, tudo está borbulhando, né, essa chamada mudança ou possível alteração nessa nova ordem global, né? E aí me faz remeter sempre, as pessoas acabam tentando entender esse cenário, porque não tem como a gente analisar o que a gente pode fazer no Brasil, o que pode ser alterado aqui, quais são os nossos problemas, se a gente não olhar para o cenário global, né? Existe uma pressão muito forte vindo dessa mudança desse cenário, né? E a gente tem sentido isso principalmente depois que o Donald Trump assumiu esse seu segundo mandato no ano passado, né? A gente viu o que ele já fez em um ano, né? Iniciou esse ano aqui atacando a Venezuela, esse sábado passado, né? Fez o ataque ao Irã, e meio que bagunça, né, todas as expectativas, principalmente econômicas, de como os países vão se posicionar. Então, o cenário geopolítico é extremamente importante, é ele que vai definir o que é possível ou não a gente fazer aqui no Brasil. Então, eu vou traçar um pouquinho, acho que eu tenho meia hora, né, Patrícia? Vou traçar um pouquinho esse cenário e depois eu vou deixar esse pepino com o Zé Márcio. O Zé Márcio, até porque o Zé Márcio tem essa habilidade, né? Essa habilidade que o Zé Márcio tem de ter muitos amigos e uma raiz muito grande, e ter essa habilidade política de analisar o nosso cenário interno para dizer que realmente o que é possível ou não. Porque um dos temas aqui é a democracia, né? E o que é a democracia frente ao que está acontecendo, né? Até porque a nação que sempre vendeu, que leva a democracia para o resto do mundo, não é exatamente o que ela tem tentado fazer. Por trás da narrativa, né, da retórica, da propaganda, os Estados Unidos, no sistema capitalista, no sistema imperialista, o que ele, na realidade,
ele nunca se preocupou, né, com democracia, nunca se preocupou com direitos humanos, ele está sempre atrás dos seus interesses, né? Então a gente não pode ser ingênuo de acreditar nessa retórica, né, nessa propaganda que eles conseguem, e por muito tempo conseguiram ser eficazes em dominar mentes e corações com esse discurso, né? Talvez eu sempre brinco com o lado bom do Donald Trump, que ele não tem mais essa hipocrisia, ele fala realmente, né, quais são os seus interesses. Apesar de, antes de ter ação, ele tem ainda propaganda, mas no momento seguinte, como ele fez na Venezuela, né, no momento seguinte, tem toda uma retórica contra o narcoterrorismo, o povo venezuelano, levar a democracia. No mesmo dia, né, quando ele anunciou a operação, ele falou que o interesse deles era o petróleo mesmo. E agora no Irã, mesmo discurso, né? O interesse é somente o petróleo. O petróleo ainda é, infelizmente, a maior fonte de energia da humanidade, ainda, né? Principalmente nos processos industriais. Então, o que tem acontecido, na realidade, eu até brinquei com o Zé Márcio ali, o nosso amigo professor, eu não o conheço pessoalmente, mas eu admiro muito o José Luiz Fiore, né? Fala muito sobre economia política internacional. Se vocês lerem, ele lançou um livro agora em 2024, chamou Uma Teoria do Poder Global, que é uma coletânea de vários artigos, né, que ele escreveu ao longo da vida, mas ele também tem acho que 2007, que ele fala o poder global, também é sobre o poder global, e fala sobre essa evolução da globalização e dessas relações de poder, né? E me faz revisitar um pouquinho o que ele fala, porque ele, na verdade, ele faz uma grande crítica, né, a vários pensadores, obviamente uma crítica construtiva, né, dialética. Ele está sempre evoluindo o pensamento, e que ele fala que, na realidade, o poder vem antes de tudo, né? Não é o dinheiro que te traz o poder, é o poder pelo próprio poder, né? Porque o poder, segundo a visão dele, o poder não é um estoque, o poder é fluxo, né? E pelo poder ser fluxo, ele precisa estar sendo sempre exercido. E o que a gente tem visto ao longo da história, né, se a gente só pegar esse último ciclo, também tem uma crítica sobre o Giovanni Arrighi, que o Fiore traça, mas também uma obra muito interessante de se ler, né, O Longo Século XX, que é o poder, dinheiro e a ética dos nossos tempos, né, uma coisa assim, as origens do nosso tempo. Mas o Fiore faz uma crítica disso, porque ele acha que, pela evolução do que está acontecendo, não necessariamente vai surgir um novo ciclo hegemônico, né? Porque todo mundo está esperando que os Estados Unidos vai deixar de ser hegemônico e vai surgir uma outra potência para assumir isso. E ele faz essa reflexão crítica que não necessariamente precisa ter, porque todo mundo acha que vai ser a China, né? E eu, pelo menos, sou um que tenho dito que a China não tem esse interesse, né? Até porque você ser uma hegemonia também te traz não só a responsabilidade, mas, segundo as teorias da ascensão e queda das potências, né, você virar uma hegemonia, já na realidade é um sinal que lá na frente você também vai ter sua queda. Porque para você manter um poder hegemônico, você tem que ter um poder militar muito grande, né? E foi o que as grandes potências fizeram, a história de todos os impérios, e agora do Império Americano, principalmente depois do pós-guerra, que se configurou essa ordem que a gente tem até hoje, que é essa ordem mundial, se configurou exatamente no pós-guerra. Os Estados Unidos foi, do lado aliado, um dos grandes, a potência vencedora, do outro lado foi a União Soviética, só que os Estados Unidos teve a grande vantagem de não ter sofrido nenhum dano ao seu território, né? Principalmente a sua economia, ao seu parque industrial. Então o mundo saiu totalmente destruído, a Europa, né, a União Soviética, né, e o próprio Japão, que os Estados Unidos coordenou essa reconstrução, né, com o Acordo de Bretton Woods, com o Plano Marshall, fez essa reconstrução da economia, principalmente da economia capitalista. Ele precisava, né, obviamente, que o mundo fosse construído. Não adianta você sair de uma guerra sendo uma potência se não tiver cliente, né, para ser primo. Então não é só porque ele foi bonzinho, ele precisava de mercados para ele poder exercer essa sua hegemonia, né, principalmente econômica. Então o mundo foi reconstruído. Teve-se o chamado Era de Ouro do capitalismo, e depois, em 71, com o abandono do padrão ouro, né, o Nixon acabou com a era de Bretton Woods. Veio logo em seguida a crise do petróleo, em 71, depois, novamente, né, derrubaram o governo da Arábia Saudita, né, e aquele que foi alçado no lugar que está até hoje
foi feito o acordo petrodólar, que era uma forma de estabilizar a moeda americana, né, já que agora ele não poderia mais ser convertido em ouro. É uma moeda 100% fiduciária, precisava só da confiança, né? E essa confiança foi dada principalmente pelos Estados Unidos ter feito esse acordo com a Arábia Saudita, né? Eu compro todo o seu petróleo, só que eu pago tudo em dólar e você aceita. Como a Arábia Saudita era líder da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, todos os países passaram a vender petróleo em dólar, e esse dólar todo, acho que estava com o Nassif, eu comentei isso aí, que esse dólar todo ele é reciclado no mercado americano, cada vez mais, principalmente agora. Às vezes se eu me perdi, assim eu faço uns adendos, depois eu volto. Tá? Eu me lembrei porque esse ataque ao Irã tem um grande interesse de defender a hegemonia do poder da moeda dos Estados Unidos. Porque todo dólar, todo o sistema petrodólar das 6 monarquias ali, do chamado CCG, né, o Conselho de Cooperação do Golfo, são exatamente as 6 monarquias que estão sendo atacadas na retaliação que o Irã está fazendo. Todas essas 6 monarquias, elas reciclam todo o dólar do petróleo no mercado americano, principalmente no mercado de ações. Então, para quem já ouviu falar um pouquinho sobre o mercado, a bolha de IA, tem um grande volume de dólar que entra na Bolsa Americana, nas chamadas 7 magníficas, que é o dinheiro do petrodólar, é o dinheiro dessas monarquias que está circulando lá. Então, existe não é uma previsão, tá? Eu só estou colocando um pensamento aqui, existe uma preocupação que isso possa ser esse gatilho que vai desencadear uma crise no mercado de ações americano, principalmente nas empresas de inteligência artificial. Não torcer para que isso não ocorra, porque no limite, né, tudo isso que a gente achar que pode acontecer, aconteça, vai ser uma catástrofe econômica mundial. Né? Mas toda crise sempre tem um gatilho, e a preocupação é essa, né? Os Estados Unidos exercendo esse poder, porque, agora voltando, né, o poder, segundo, se não me engano, o próprio Fiore, né, o poder, para ele ser poder global, hegemônico, para ele ser realmente exercido, ele precisa de 3 características. Né? Você precisa ter uma soberania monetária, uma soberania fiscal e uma soberania militar. E é o que os Estados Unidos têm, principalmente depois do acordo de Bretton Woods, né, a soberania dele não é só uma soberania monetária, como ela é hegemônica no mundo todo. Então, por isso, ele é um poder global. Né? Tem vários países que podem, por exemplo, a China tem soberania monetária, tem soberania fiscal e tem soberania militar. Mas ela é uma potência regional do ponto de vista militar. Né? O Brasil, se brincar, a gente não tem nenhum dos 3. Né? A gente não tem soberania fiscal, porque a gente adotou o consenso de Washington. Né? A gente não tem soberania militar. A gente tem, teoricamente, a soberania militar, porque a gente emite a nossa própria moeda, mas a gente não tem uma soberania na política monetária. E a gente vai a reboco do que faz o FED. Né? O mundo neoliberal todo que adotou o consenso de Washington acaba dependendo do uso da política monetária do Federal Reserve. Então a gente não tem essas características. Né? Então a gente não teria nem como defender, né, a nossa soberania um eventual ataque de um poder hegemônico, que é o que está acontecendo, né? A nova doutrina Monroe, que virou a doutrina Monroe, né? Que é do Donald Trump, né? Então essa nova doutrina, ele se voltando para o hemisfério teoricamente ocidental, o continente americano todos nós, né? Americanos só eles, estão voltando. Me pareceu até um movimento, talvez até bastante lógico, né? Ele dar um passo para trás, dominar o seu hemisfério, para depois, lá na frente, voltar a atacar os outros, né? Mas teve esse ataque ao Irã. Na verdade, quando você consulta muitos especialistas, né, inclusive americanos, né, eles dizem que não faz muito sentido o que os Estados Unidos fez, e aí entra toda essa teoria, né, da conspiração, que eles estão chamando de classe Epstein, né, que foi o Israel obrigou o Donald Trump a fazer isso, né, que Israel, até porque o Epstein é uma criação do Mossad, né, que Israel teria informações para poder pressionar o Donald Trump, mas teoria da conspiração à parte, os Estados Unidos também tinha o interesse, novamente, de não adianta você ser uma potência militar se você não pode exercer esse poder. Né? Então, o poder global, o poder é fluxo, o poder não é estoque, ele precisa ser constantemente exercido, né?
para que ele atinja os objetivos desse poder global. E os Estados Unidos se tornou refém disso nessa sua expansão desde o pós-guerra. Os Estados Unidos ele é uma potência hegemônica militar porque ele conseguiu isso através da hegemonia da sua moeda, né? Então a hegemonia do dólar ajudou ele a financiar esse expansionismo militar. Hoje tem 800 bases espalhadas pelo mundo. E ele está num ponto, do meu ponto de vista, crucial, né? Em que ele consegue agora defender ainda a hegemonia da sua moeda através do seu poder militar, só que a hegemonia da sua moeda que também consegue financiar esse poder militar. Então ele está ali naquele negócio que quer biscoito, tostinhas é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, tá? Então, todos os movimentos que os Estados Unidos têm feito ultimamente é para tentar defender a hegemonia do dólar. Pegando também obras do Celso Furtado, principalmente da Maria da Conceição Tavares, né, que ela, inclusive acho que na década de 70, né, ele escreveu, todo mundo achava que os Estados Unidos ia entrar em declínio, ia perder sua hegemonia, e se não me engano a Maria da Conceição Tavares escreveu um artigo falando da retomada da hegemonia americana, né, sob o ponto de vista, obviamente, da Conceição, que era uma visão mais econômica desse poder que os Estados Unidos ainda tinha, né, a hegemonia da sua moeda. Aliás, o título era esse, na retomada da hegemonia. Retomada da hegemonia americana. Que depois foi base, acho que, de um livro com o Fiore, né? Que acho que era Poder e Dinheiro, uma coisa assim, dessa obra da Conceição. Que ela falava justamente sobre isso, né? Que ela, apesar do mundo achar que a hegemonia americana estava acabando, ela achava que não, que eles estavam retomando aquilo. Mas aquilo é um outro momento na década de 70. Né? Essa retomada da hegemonia americana é justamente pelo poder da moeda, em que eles conseguiam, desde o acordo de Bretton Woods, obviamente está falando da década de 70, depois de abandonar o patrão ouro, né? Então existia teve uma série de crises na década de 70, existia isso, mas a Conceição Tavares, depois junto com o Fiore, eles defenderam que não, né? Porque os Estados Unidos ainda tinham uma capacidade muito grande de espalhar sua moeda via déficit comercial com o resto do mundo, né? Reciclar esse dinheiro que estava na economia mundial no mercado americano, ao ter um mercado para vender a sua dívida, né? Eles conseguiam esse financiamento para a sua própria economia, com essa liquidez que eles ainda conseguiam manter. Por que eu lembrei disso agora? Porque o momento atual é o inverso, né? Os Estados Unidos, o que ele tem feito é exatamente reduzir o mercado da dívida do Tesouro americano. Os países, a China principalmente, mas se pegar quase todos os países, eles têm vem reduzindo a sua exposição a ativos denominados em dólar, né? A China, no primeiro mandato do Donald Trump, quando ele assumiu em 2016, tinha 70%, né, das suas reservas em ativos denominados em dólar. Atualmente ela tem menos de 50%, né? E a China é a segunda maior economia do mundo em dólar, né? E em paridade de poder de compra já ultrapassou os Estados Unidos. A grande incógnita, talvez, na economia mundial ainda seja o Japão, né? O Japão é o país que tem a maior relação dívida-PIB, é o país que detém a maior porção da dívida americana, só que é o país que, depois de Bretton Woods, se tornou a base do sistema financeiro mundial, né? É eles que provê liquidez em dólar para o resto do sistema financeiro mundial, conhecido como sistema euro-dólar. Se pegar a história, né, depois do pós-guerra, criou-se um mercado interbancário mundial, né, onde todo esse dinheiro que era gerado de déficit dos Estados Unidos no mercado mundial, ele começou a circular fora do mercado americano e se criou um mercado interbancário mundial onde se criou moeda, né, se criou crédito, se criou dólar fora da supervisão do FED. Acho que a Conceição também fala um pouquinho disso nesse artigo dela, né? Depois o FED tentou retomar esse controle, né, nesse mercado interbancário mundial. Então o cenário hoje é completamente diferente, né? Ninguém está dizendo que a hegemonia americana vai cair amanhã, né? Mas ela está em declínio, tem sinais claros de declínio, e é por isso que os Estados Unidos está apelando, né? No popular a gente sempre fala, quando você não tem mais arma nenhuma, você apela para a força, né? O único poder ainda incontestável dos Estados Unidos é a sua supremacia militar. É a única potência capaz de projetar força no globo todo. Tá? É os Estados Unidos. Então ele, sentindo que está perdendo a hegemonia da sua moeda, ele está utilizando da sua única
incontestável supremacia, que é a militar, para tentar defender isso, né? Então, o dólar ajudou ele a ser uma supremacia militar, agora ele está usando a supremacia militar para ajudar a proteger o dólar. E no ataque da Venezuela, agora o ataque ao Irã, obviamente ele tem interesse no petróleo, mas no final é cercar a China, né? Eles querem, o Irã é extremamente crucial. Primeiro, faz parte do BRICS. Segundo, tem petróleo. E terceiro, é a veia principal da nova rota da seda na parte terrestre, passa no meio do Irã. Então, se os Estados Unidos, porventura, conseguir subjugar o Irã e trazer o Irã sobre a sua zona de influência, ele tem a capacidade de bloquear o que a China, os interesses chineses, né? Então, eu sempre falo, não é sobre ter acesso, é sobre conseguir bloquear o acesso dos outros. Porque a China, como a grande potência, né, econômica, o segredo da China é que ela exporta muito, né? E para quem exporta muito, a logística é extremamente importante. É um ponto principal do seu poderio comercial e econômico, é a cadeia de suprimentos, cadeia de distribuição logística. Então, ele tem um grande interesse no Irã também, sob esse ponto de vista, porque o Oriente Médio é conhecido como Ásia Ocidental, né? Ele é a transição ali entre o continente asiático para o hemisfério ocidental ou para o norte global. Então, no final das contas, é tudo interesse econômico, né? E voltando à própria Conceição, meu amigo Zé Márcio, professor Beluso e o professor Fiore, no final das contas, o exercício do poder é o poder por ele mesmo, e depois tudo o que vem a reboque disso, que é o interesse econômico, né? Então, o capital e o sistema capitalista depende do poder do Estado. Só para os ingênuos que acham que o capitalismo não... e pregam, né, o fim do Estado, não. Os grandes capitalistas, eles sabem que eles só existem por causa do Estado. Inclusive, o homem mais rico do mundo, né, o Elon Musk. Quando ele achou que ele tinha mais poder que o Estado, o próprio Donald Trump deu recado para ele, né? Eles brigaram lá, o próprio Donald Trump falou, amanhã sua empresa, principalmente a de foguete, acaba. Depende da NASA, né? Ainda ameaçou mandar eles de volta para a África do Sul, né? Não sei se vocês lembram, ele falou, inclusive questiona por que esses caras têm cidadania americana se ele é da África do Sul. Então, o que ele mostrou ali, que apesar do poder econômico de ser o homem mais rico do mundo, quem manda é o Estado, né? O recado que o Donald Trump falou, você só existe por causa do Estado. Porque na posse dele estava, né, todos os caras da Big Tech, os maiores bilionários do mundo estavam na posse dele. Porque eles sabem que eles dependem do Estado para continuar sobrevivendo e continuar projetando poder comercial e econômico no resto do mundo. Então, esse cenário, você contar meu tempo, esse cenário, na realidade, que eu tracei, que é o que está acontecendo hoje no mundo, nos faz questionar o que nós podemos fazer no Brasil, né? Que a gente está falando de democracia, tem um caminho, planejamento econômico. O grande problema é que o Brasil abraçou o consenso de Washington. Então, não adianta a gente, pelo menos no meu ponto de vista, a gente troca o governo, tá aí, o executivo é um governo de esquerda, o presidente é o presidente Lula. Mas qualquer coisa substancial que você vai tentar mudar na estrutura do nosso modelo econômico, da nossa economia, você não muda, porque o Congresso 90% é conservador, 90% é liberal. Se fossem pelo menos intelectuais, né, liberais, intelectuais conservadores, você ainda poderia tentar fazer um embate intelectual, né, ideológico, teórico com eles, mas a gente sabe que desses 90 que está lá, 90% dos 90 não tem a menor noção do papel deles lá, não consegue sair da superfície, né? A profundidade intelectual deles é aprofundada no pires. Então, se a gente continuar elegendo congressos como esses, e eu sempre brinco, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. De 4 em 4 anos a gente fala assim, vai melhorar. Eu falo, cara, infelizmente, vamos jogar com a hipótese que pode piorar. E tem piorado, né? A cada 4 anos. Então, pelas vias democráticas, é voto. Ou a gente coloca um congresso com parlamentares que pelo menos queiram discutir, né, teoricamente, o que a gente pode fazer com a estrutura e o modelo da nossa economia para a gente evoluir para uma sociedade mais justa, tá? Porque não adianta o país, citando a Conceição, o povo do come PIB, não adianta o nosso PIB, a economia, os sinais macroeconômicos estão indo bem, se a gente está cada vez concentrando mais renda, cada vez aumentando a desigualdade, né?
Ou seja, se o PIB cresceu e a gente está concentrando renda, qual o sinal que eu estou dando, né? É que a gente está indo bem, mas esse bem está indo para cada vez menos pessoas, né? Está sendo cada vez pior distribuído e gerando cada vez mais igualdade. E a missão, principalmente de vocês, né, da academia, é serem esses formadores de opinião que a gente precisa lutar, e vocês, como intelectuais aqui, estão na academia, lutar por uma sociedade mais justa, né? Qual o modelo econômico que a gente vai conseguir ter uma sociedade mais justa? É um modelo econômico em que a elite, a classe dominante, a elite econômica, o poder econômico não tenha poder político. Infelizmente, no mundo capitalista, poder econômico se traduz em poder político. Por isso que tudo que chega no Congresso não passa, né? Aqueles 513 deputados, 90% deles, defendem o interesse de 1% da população. Então você pode ver, meta fiscal, austeridade, chega lá, vai cortar, vocês veem esse negócio do penduricado, privilégio do judiciário, privilégio legislativo, é para cortar, não sei. Não corta nada, né? No final, corta a saúde, corta a educação, né? Corta a verba nas universidades, corta a verba da saúde, corta o programa social. É sempre esse discurso, né? Então, voltando ali para a gente, enquanto nação, enquanto sociedade, enquanto população, o nosso poder está na soberania fiscal também. Um grande crítico hoje, atualmente disso, né, é o André Lara Rezende, que é um dos pais do Plano Real. Esses 3 últimos dele são excelentes, né, essa fase dele é mais crítica de meta fiscal. Meta fiscal, austeridade fiscal, é um discurso que interessa para quem já tem poder. Então, por que os Estados Unidos pregou isso? Ele sabe que a capacidade e a soberania fiscal de um Estado pode torná-lo mais competitivo. Então, se eu sou os Estados Unidos, eu já fiz, né, essa evolução, SketchUp, e o Hamilton fez isso lá atrás, né? Quando a Inglaterra queria que eles fossem uma potência agrícola. Eles não permitiram. Então, agora que eu já estou forte, né, já sou o dono da parada, por que eu vou deixar os outros crescer? Vou criar um discurso, vou criar um modelo em que mantenham essas pessoas, esses países na periferia do capitalismo, né? Esses caras, no máximo que eles vão ser fornecedores de matéria-prima, de produtos de baixo valor agregado, porque quem vai estar na fronteira tecnológica é você e eu. E só está na fronteira tecnológica tem capacidade de investimento do Estado, né? Tanto a China, que é um grande exemplo disso, como os próprios Estados Unidos. Todas as tecnologias que foram geradas lá foi com dinheiro do Estado, foi com dinheiro da iniciativa privada, né? Então, agora que eles fizeram isso, eles criaram o famoso consenso de Washington, que é para manter todo mundo na periferia do capitalismo. É bom lembrar para eles, não sei se todos conhecem, né? O Rajun, né? Chan, Chutando a Escada. Isso. É uma boa referência. É o Rajun Chan, é um livro até gostoso de se ler, né? Que é o Chutando a Escada, que ele fala, o Chutando a Escada justamente disso, né? Agora que eu estou aqui em cima, eu chuto a escada para ninguém subir, né? E ele, dados, pesquisas profundas, que ele mostra todas as tecnologias que levaram os países para a fronteira tecnológica foi com dinheiro do Estado, tá? E aí, voltando um pouquinho para a minha área aqui de finanças, não existe nenhum investimento de longo prazo sob risco de não dar certo que a iniciativa privada vai fazer. Ninguém faz isso. Eu não faria, o Zé Márcio não faria, nenhum de vocês faria. Se eu botar um projeto na mesa aqui, análise de viabilidade econômica do projeto, uma nova tecnologia, ou infraestrutura, ou qualquer coisa que seja. Fala aqui, vai dar retorno em 40 anos. E a taxa interna de retorno disso, se der certo em 40 anos, vai ser 10%. Quem vai investir nesse projeto? Ninguém. Até porque o capital privado vai atrás, para quem estudou, né, finanças corporativas, do melhor retorno no menor prazo, né? Aquele que tiver uma OVPL, é o que eu vou investir. Geralmente, quem tem uma OVPL é aquele que dá o retorno em 5 anos, né? Que tem uma estrutura de capital adequada. Então, o poder do Estado é justamente esse, né? É o único que pode fazer, que a gente chama em finanças de custo afundado, né? É o único que pode pôr dinheiro sob o risco de não dar nada certo. Só que o Estado faz isso. A maioria pode não dar certo, mas quando uma coisa dá certo, aí essa é a grande tacada que essa nação, que esse Estado vai ter para chegar na fronteira tecnológica. E a gente tem feito ao contrário, né? Tudo errado, e a gente tem adotado essa cartilha. Então, assim,
que eu já passo todo o meu tempo, né, Patrícia? Essa parte desse cenário mundial é só para dizer que esses países, principalmente a hegemonia americana que ainda está se debatendo, eles estão exercendo o poder que eles têm. E para ele exercer o poder que ele tem como fluxo, o poder pelo poder, ele não pode deixar que outros países exerçam o dele. Então, nós nem temos condições, né? Mesmo que a gente quisesse, a gente não teria condições. Mas mesmo em tendo condições, a gente deveria, como nação, estar muito mais próximo de ser uma nação próspera. E para isso a gente tem que se reindustrializar, a gente tem que ir para a fronteira tecnológica. A gente tem que fazer, gente... Às vezes as pessoas acham que eu sou 100% a favor da China. Não, a gente tem que analisar, né, a história dos países que estão dando certo para ver o que eles fizeram. O que a China fez foi isso. A China investe fortemente em educação, fortemente em saúde, pesquisa, ciência, universidade, infraestrutura básica, transporte. Eles investem em tudo com dinheiro do Estado. Né? Porque é essa base de investimento que você tem na economia, em educação, em bem-estar da população, em saúde, em ciência, em tecnologia, né? Que vai, na realidade, prover as condições para aí sim os setores produtivos da sociedade serem mais competitivos. Tem um livro, vou terminar, tem um livro que acho que é do professor Michael Hudson, chamou Destino da Civilização. Capitalismo financeiro, capitalismo industrial ou socialismo. E ele nos lembra bem que lá no século XIX, os economistas clássicos, né, o David Ricardo, o John Stuart Mill, a preocupação deles, depois da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, que a Inglaterra era o Império Britânico, quando surgiu realmente fortemente o capitalismo industrial, a preocupação da economia clássica era que o rentismo não explorasse a indústria. E o rentismo era uma herança pós-feudal, dos grandes latifundiários de terra, né, dos monopolistas, dos detentores da infraestrutura pública. Então, para a economia clássica, eles viam essas categorias como rentista, que é quem explora a renda de quem produz. No caso deles, a indústria. Então, tudo para eles que não estava envolvido com o processo produtivo era uma forma de exploração rentista. E a gente tem isso até hoje. E os economistas clássicos tinham essa preocupação lá no século XIX. Então, hoje, o que a China tomou cuidado, sob o meu ponto de vista, foi esse. Tudo que não está envolvido no processo produtivo tem que ser ou subsidiado ou fornecido gratuitamente pelo Estado, porque isso vai dar competitividade para a sua indústria. Então você imagina, se a indústria paga energia barata, se a indústria não precisa pagar transporte para os seus trabalhadores, se tem uma rede de infraestrutura de distribuição logística eficiente, barata, ou subsidiada ou de graça, né? Se tem saúde de graça, se tem educação de graça, tem tudo. Qual que é o custo disso? Que era a economia da economia, a preocupação da economia clássica era justamente isso, né? Porque se eu elevar o custo de subsistência da força de trabalho, necessariamente o salário da força de trabalho tem que aumentar. Se o salário da força de trabalho não aumentar, a competitividade da indústria, olhando para a Inglaterra, vai ser menor. Né? E a China tomou esse cuidado. Então, está no livro do Elias, tudo que a China considera como se fosse um macro setor improdutivo tem que ser financiado pelo Estado. E, obviamente, do outro lado, ele tem que tributar no setor produtivo, poder financiar isso. Né? Então, não sei se eu me alonguei demais, desculpa. E aí eu vou deixar o pepino do que fazer no Brasil com o Zé Márcio. Muito obrigada, Gomori, pela sua instigante palestra. Vou passar direto para o Zé Márcio e depois nós abrimos para a plateia. Obrigado, professora Patrícia. Bom, quero agradecer o convite da Federal do ABC. Uma honra estar aqui nessa mesa com o professor Gomori e com a professora Patrícia Mello, que foi minha colega de pós-graduação. Depois ela teve certa infelicidade de me ter como orientador, mas fez uma belíssima tese. Aliás, sobre o processo de estabilização, que tem um título interessante, Os Falsos, Moedeiros Falsos. Eu lembrei do título porque o Copori falou do André Lara Rezende. Então eu vou começar com o André Lara Rezende, depois vou tentar trazer
a discussão sobre o imperialismo. Essa é interessante a análise que o professor Gobori fez. Chama a atenção que um dos economistas que mais tem produzido coisas interessantes, e ele volta para a academia, né, depois de um processo de enriquecimento, né, no mercado financeiro, de uma honestidade intelectual extremamente louvável, né? Ele faz um adornamento e produz, como bem lembrou o professor Gobori, 3 obras, né, interessantíssimas, que é o econômico André Lara Rezende, que já tinha dado uma contribuição importantíssima, foi um dos caras que desenvolveram a teoria da inflação inercial e um dos que participaram do processo de estabilização com o Plano Real. Volta para estudar e produz essas 3 obras muito interessantes. Eu diria uma dica aqui para quem já não, acho que a maior parte já acabou o contato, vale a pena se debruçar sobre as reflexões do André Lara Rezende, com muita honestidade intelectual. Outro autor que eu queria chamar a atenção, eu fiz 2 graduações, eu fiz economia na USP e fiz administração pública na FGV. E depois do mestrado também, durante todo o curso de graduação de economia e mestrado em economia, 2 autores que, pasmem, não entram na bibliografia obrigatória, que é Schumpeter, tem um livro maravilhoso que é Capitalismo, Socialismo e Democracia, não é estudado. E o Max Weber, né? Autor importantíssimo, porque tem a importância do Max Weber, sociólogo, mas a importância dele como economista, ele é economista também, no livro Economia e Sociedade. Bom, mas voltando aqui para o professor Gobori chamou atenção para a hegemonia militar americana, né, que patenteia a atividade hegemônica dos Estados Unidos no mundo contemporâneo, a hegemonia financeira e monetária, o dólar é a moeda ainda mais importante, né? E eu queria chamar a atenção, a Patrícia até me ajudou a lembrar o título aqui do livro, tem um professor da PUC, Antônio Pedro Tota, que é um livro maravilhoso sobre o imperialismo sedutor, é o título, né? A importância dos Estados Unidos também, a hegemonia cultural. A Disney, na literatura, na música, não precisa nem falar, né? A hegemonia norte-americana e também universitária. A maior parte dos alunos latino-americanos, brasileiros, uma parte vai para a Europa, é verdade, mas a maior parte ainda vai fazer, os alunos de economia, etc., vão fazer doutorado nos Estados Unidos, ou em Harvard, ou na MIT, ou na Columbia University, enfim. A hegemonia norte-americana cultural é fortíssima, fortíssima. E interessante, durante muito tempo, a Patrícia até chegou a cursar, o professor Presser e eu demos, durante 20 anos, para o mestrado e para o doutorado, o curso Intérpretes do Brasil, né? Importância de pegar os principais autores que interpretaram o Brasil. E um dos mais importantes intérpretes é Gilberto Freire. E vejam que interessante, o Gilberto Freire, já na graduação, ele vai se graduar nos Estados Unidos, na Universidade de Baylor, que ele era de família com vinculação protestante, consegue uma bolsa e lá vai cursar na Universidade de Baylor. Depois, é verdade, vai fazer pós-graduação na Columbia University. E ali ele se depara com o Franz Boas, né? E ali ele aprende a importância do que mais, ou tanto quanto a dimensão raça, a dimensão raça se subordina à dimensão cultural, não é? E ele produz uma obra importantíssima dele, polêmica, mas importantíssima, de interpretação do Brasil, Casa Grande Senzala, Sobrados e Bucanos, etc. Então, eu queria, a princípio, destacar isso, a hegemonia cultural dos Estados Unidos, que continua plena, né? Evidenciando-se, por exemplo, o idioma. Qual que é o idioma aqui?
que predomina no mundo é o idioma inglês, né? O inglês de origem inglesa, mas que os Estados Unidos tem a maior população do mundo que se fala inglês e a hegemonia cultural do idioma também. O Mori foi muito feliz em lembrar desses dois autores, Maria da Conceição Tavares, que tem a retomada, essa análise importantíssima sobre a importância dos Estados Unidos e que essa hegemonia ainda era uma bananeira que ainda dá muito cacho. E o Zé Luiz Fiore. Eu estou lembrando aqui, eu fiz junto com o Ciro Biderman e com o Luiz Felipe Kozak, 2 livros conversando com os economistas, né? Conversas com Economistas 1 e Conversas com Economistas 2. E eu estou lembrando aqui o processo de entrevistar a professora Maria da Conceição Tavares, foi um negócio espetacular. Ela muito intensa, muito briguenta, não é? Eu lembro até de uma semissurra que eu levei, lembra? Porque ela não liberava a entrevista, Ela era deputada na época. E aí os meus coautores falaram, Zé, você precisa ir para Brasília, é só você para arrancar essa entrevista dela. Aí combinei com ela ficava num flat, ela era deputada, se hospedava num flat. Aí eu chego no dia e hora prazada para acabar de rever a entrevista e liberar para poder publicar o livro. E ela falou, Rego, hoje não dá, você fica aí, eu não estou bem, eu estava com problema na coluna. Hoje sem condições, você dorme aqui. Eu falei, mas dormir aqui? Não, você pega aqui um apartamento no flat, bom, de fato. No dia seguinte, 9 da manhã, iríamos começar o trabalho, ela falou, você viu o teu amigo Edmar? O Edmar Baixa da PUC havia feito concurso para a Federal do Rio de Janeiro e se aposentou depois de 6 meses, até a aposentadoria do serviço público. Né? Eu fui defendê-lo, ó, Conceição, coitado, ele não acumulou fortuna como economista, queria ter uma aposentadoria. Parecia que eu era o Edmar Baixa. Você fica sabendo que essa cátedra eu não estava com ele de bulhão, e ela foi batendo nas minhas costas, eu levei uma surra, calma, Conceição, eu não sou Edmar Baixa. E aí parou. Mas a Conceição tem essa análise, fica essa dica maravilhosa do professor Fiore, que é esse artigo e as reflexões do José Luiz Fiore, que vem a ser cunhado, não sei se todos sabem, do Paulo Arantes, né? O Paulo Eduardo Arantes é cunhado dele, a Otília Fiore Arantes é irmã do Zé Luiz. Eu queria chamar a atenção também, e aí já colocando a questão e meio que fazendo uma pergunta para o professor Coboni. Quanto tempo pode durar essa hegemonia norte-americana? Será que ela pode estar sendo questionada? Eu queria que você depois e aqui a plateia também ajudasse a refletir sobre a dimensão temporal da hegemonia norte-americana. E eu queria explorar, desde essa reflexão sobre intérpretes do Brasil, pegar um particular intérprete, que eu me debrucei, estudei muito ele e seu parceiro, e estudei ele como intelectual, estudei ele como policymaker. E, no fim, acabamos nos tornando amigos. Né? Hoje ele está praticamente desligado do mundo. Né? E eu me interessei. Isso tem a ver, Cobori, porque é a reflexão da dependência. Né? A reflexão sobre a dependência, originalmente produzida pelo Fernando Henrique Cardoso e pelo Enzo Faleto, grande sociólogo chileno, que eu tive o privilégio de me tornar amigo também dele. Fui 7 vezes lá para Santiago, ficava estudando e dialogando com Enzo Faleto. Aliás, a única tese de doutorado que ele participou da banca no Brasil foi a minha.
E a GV falou, olha, veio a passagem dele, estadia, e eu fui ver com ele, ele falou, não precisa passagem, não precisa estadia, e eu vou participar da tua banca. A GV falou, tá estranho. Aí pôs mais um membro na banca, achando que ele não viria, né? Aí chegou no dia, na hora aprazada, adentra o recinto o Enzo Faleto. Ele era um homem charmoso, uma voz imponente. Quando entra o Enzo Faleto no dia, na hora aprazada, eu falei, bom, estou aprovado. Ele fez uma intervenção muito generosa. Mas eu estou lembrando disso pelo seguinte, a teoria da dependência, claro que se beneficia das reflexões, ambos eram cepalinos, né? Eles se conhecem na CEPAL, e todos vocês sabem da importância da CEPAL, da teoria cepalina, da abordagem, da possibilidade, da teorização sobre o subdesenvolvimento, né? Celso Furtado, Raul Preves, Aníbal Pinito. E eles, que eram funcionários da CEPAL, trouxeram uma contribuição extremamente interessante. Aliás, o Celso Furtado, nessa entrevista que está no livro que ele dá para mim, ele fala, olha, eu já tinha feito, aliás, ele tem um livro sobre dependência, o Celso Furtado, pouco lido, mas ele reconhece, ele fala, olha, o Fernando Henrique e o Faleto trouxeram a contribuição dos sociólogos, né? Eles aperfeiçoaram a reflexão cepalina, introduzindo as classes sociais, né? Tanto é que o título é Dependência e Desenvolvimento, né? Subtítulo, um ensaio de interpretação sociológica. E eles conseguem perceber, melhor que os economistas originários da CEPAL, não porque os outros tinham tido miopia, não. Quando eles vão escrever, que é na segundo quinquênio da década de 60, o livro é publicado em português em 69. Eles vão perceber algo que no manifesto da CEPAL não estava claro. O manifesto da CEPAL é de 49. Quer dizer, 20 anos depois, eles conseguem perceber o movimento que é da internacionalização do capital, que se intensificou pós-Segunda Guerra, né? E tanto é que o capítulo 4 de Dependência e Desenvolvimento é a internacionalização do mercado interno. Houve um rearranjo, todos vocês já estudaram isso, pós-Segunda Guerra, Plano Marshall, recuperação do capitalismo na Europa, após a destruição, a guerra foi violenta, e aí tinha muito capital, muita disputa, e o mercado não atendia todo aquele nível de investimento. Então as empresas falaram, olha, tem mercado na periferia. Então houve um processo migratório de grandes empresas para a periferia do capitalismo aqui no Brasil. Tivemos um grande desenvolvimento acoplado e complementando o modelo de substituição de importações, que é interessante. O Getúlio, ontem estavam pensando muito no Getúlio, porque eu finalmente alcancei o Getúlio Vargas. Eu fiz 71 anos, tadinho, ele foi embora com 71, né? Esse rapaz que está aqui coçando a barba, você sabe do que morreu o Getúlio Vargas? Um tiro no peito, com 71. Como eu, nos próximos meses, não vou dar um tiro no peito, então eu acho que eu vou superar Getúlio Vargas. Como é que é? Nem tem um irmão. Isso aí a gente pode contratar facilmente. Mas o Getúlio Vargas teve um papel importante. Aliás, o Getúlio Vargas, ele conseguiu ser keynesiano pré-Keynes, teoria geral do emprego, do juro e da moeda de quanto? Que ano? 36. O Getúlio Vargas já fazia política keynesiana a partir de 30. Então, 6 anos antes, ele já fazia política keynesiana. Ele foi keynesiano para Keynes. Claro, nós vamos dizer, pô, mas também, quanto tempo ele ficou no poder, né? É verdade, ele foi um ditador. Mas foi um dos grandes
estatistas, né? Foi ditador, tudo bem, está registrado. Mas foi um dos grandes estatistas. Uma importância política do Getúlio na história política do Brasil, quiçá somente, acho que o Lula, né? Que tem uma importância tão grande. E a CEPAL vai fazer uma reflexão pós-processos de substituição de importação. Faz uma reflexão importante. Mas, ao fim e ao cabo, a CEPAL, e principalmente os críticos internos da CEPAL, chegam à conclusão de que, com o imperialismo, no fim a história vai negar-nos, o imperialismo, com a hegemonia norte-americana, não vai ser possível o catching up. Nosso capitalismo é tardio. Vejam no livro do João Manuel Cardoso de Mello, hoje ele é um crítico violento do Fernando Henrique, mas vejam o enorme elogio que ele faz à teoria da dependência. Está lá no Capitalismo Tardio. Mas a tese dos cepalinos, dos dependentistas, dos intelectuais, dos economistas latino-americanos, com exceção do Rui Mauro Marini, que radicalizava até, isso era possível, chutando mal, decompendo o imperialismo, fazendo a revolução, mas a ideia deles era não vai ser possível o catching up, o desenvolvimento. O nosso capitalismo é tardio. O que a história negou, né? Porque a Coreia, por exemplo, vou ficar com a Coreia, para não falar da China, porque já é um pouco mais complicado, mas a Coreia chegou bem depois, e a Coreia conseguiu, isso está bem narrado no livro que eu e o Kobori chamamos a atenção aqui, do Rajun Chang. Recomendo a todos, que é o grosso economista aqui, né? Que leiam ou releiam o Rajun Chang, Chutando a Escada. Foi possível, sim. A Coreia, que era mais tardia, bem mais tardia, que veio com a guerra da Coreia, foi possível. E vou pegar dois exemplos, ou vou pegar um exemplo só, a indústria automobilística. Como é que eles conseguiram? Eles se preocuparam, falaram, olha, se for só para produzir para o mercado interno, não vai ser possível. Então vamos pegar o exemplo da indústria automobilística. Eles começaram a produzir automóvel para a Coreia, para a Ásia como um todo e para o mundo. Não é? Então, exportar, produzir para o mercado interno, com qualidade, mas com potencial de servir preço e qualidade competitivo para o mercado mundial. Eles olharam, os japoneses já tinham feito isso, né? A originalidade da cópia. A indústria japonesa da automobilística quebrou Detroit. Então a Coreia olhou e falou, se eles fizeram isso, nós podemos fazer também. Então olharam a indústria automobilística japonesa, outros segmentos também, mas eu estou pegando o exemplo do automóvel. E está aí a Hyundai, para ficar uma marca de exemplo e outras marcas. Né? Então eles fizeram o desenvolvimento não obstante o imperialismo, não obstante a hegemonia norte-americana. Com qualidade e olhando o mercado mundial para ter condições de ser competitivo e produzir em quantidade. Então, é uma reflexão importante. O professor Kobori é um dos que faz um adornamento dessa reflexão, não é? De autores como o Giovanni Arrighi, você citou, né? O Longo Século XX. Outro livro do Giovanni Arrighi, vale a pena todos revisitar, quem não leu, é Adam Smith em Pequim. É um livro maravilhoso do Giovanni Arrighi. Quer dizer, qual a preocupação? A preocupação é, bom, como é que nós podemos conviver com o hegemon, né? Com esse imperialismo? E não só conviver, como é que é possível, no bojo dessa reflexão toda aqui, como é que é possível, eventualmente, superar a condição de país independente? Essa é a reflexão que está por trás. Então, eu prefiro parar por aqui para abrir para as perguntas, mas agradecer a tua reflexão e chamar a atenção para esses
esses autores, né? Uns dos que já ficaram para trás, mas que ainda são atuais. Estou lembrando aqui, eu tive o privilégio, nos 10 últimos anos de Celso Furtado, 10 últimos anos de Inácio Rangel, 10 últimos anos do Delfim Neto. Aliás, tem um artigo do Delfim, a meu respeito, aí no livro, né? E de conviver com essas figuras notáveis, né? Uma ocasião eu estava numa quinta edição, foi republicado o livro do Schumpeter, Capitalismo, Socialismo e Democracia, e estava com o livro do Rubem Fonseca, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, e o Delfim conversando comigo, eu vi que ele ficava olhando os dois livros que estavam em cima da mesa. Eu pensei que era por causa do Rubem Fonseca, né? Eu falei, Delfim, você quer de presente o Rubem Fonseca? Ele falou, não, você está com... Essa edição do Schumpeter eu não tinha visto. Ele já tinha doado os 100 mil títulos para a FEA USP, de certo estava sem o Schumpeter. Eu falei, você está sem o Schumpeter na sua... Aí eu falei, então fica para você. Ele parecia uma criança olhando a reedição do Schumpeter. Mas estou dizendo isso que eu tive o privilégio de conviver com esses grandes pensadores, o Fernando Henrique também, não entrando aqui na questão partidária, né? Uma parte aqui de vocês vão falar, puta, conviver com o Fernando Henrique, pelo amor de Deus, um cara de direita, nesse Brasil polarizado, né? E tenho o privilégio de conviver, ele está com 91, está com uma memória melhor que a minha, que é com o professor Bresser Pereira. Muito obrigado a todos e vamos abrir para a conversa. Bom, queria agradecer, Zé Márcio, por suas reflexões. Ainda bem que você falou do Bresser, estava falando, ele está esquecendo que convive há 20 anos, né? E toda a reflexão sobre o novo desenvolvimentismo. Mas, bom, eu não estou aqui para falar e queríamos abrir a palavra, né? Espero que o público esteja instigado a fazer perguntas, né? Já temos... Alô, teste. Só para anunciar, a gente vai fazer o sorteio de livros após as perguntas. Então, quem tiver interessado, fica até o final, por favor. Vou levar aqui, ali, e a gente faz uma rodada de 3 perguntas. Deixa eu só falar uma coisinha. Oi? Você falou sortear livros, quais livros estão aí? Ó, tem esse aqui também que eu trouxe, 15 exemplares, uma análise maravilhosa, não é minha, sobre o conceito de política, do Luiz Tony de Oliveira Lima, Rawls, Habermas e Carl Schmitt, sobre o conceito de política. Tem aqui para sortear também, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa noite. A minha pergunta é mais dirigida ao professor Cobori. Gostaria de saber um pouco mais sobre os pensamentos que você tem. Acompanho o seu canal bastante, acompanho a sua carreira. Foi um dos motivos que me aproximou bastante da economia. Eu faço BCH, sou Cauã, e quero continuar no pós-BI em economia, né? Você é um economista mais liberal e ligado ao setor financeiro e teve uma transição mais recente para conteúdos de economia política. E eu gostaria de saber se isso tem relação com a sua aproximação com os estudos em filosofia, que você cita bastante, que você se autodeclara uma pessoa mais humanista, né?
se isso tem alguma relação com o humanismo chinês, o confucionismo, essas filosofias, e qual é o impacto de uma interdisciplinaridade, mais especificamente na economia, na filosofia, né, para um economista, como isso mudou a sua perspectiva, né, o estudo em filosofia. E vou ler na colinha aqui, calma aí. É isso. Muito obrigado. Mas, gente, E o seu nome? calma. Fazer mais 2 perguntas, né? A gente queria fazer mais 2 perguntas antes de. Som. Ei. Boa noite. A minha pergunta é a respeito da fala inicial do professor Kogori sobre os aspectos democráticos no possível desenvolvimento econômico do Brasil. O meu sentimento hoje, não sei qual é a adesão de vocês, é que o campo progressista e desenvolvimentista brasileiro está carecendo de futuros líderes, pelo menos de forma tão unificado quanto o outro espectro do campo político consegue fazer, de maneira que me parece ser tão simples e fácil para eles. Eu queria entender, na visão de vocês, como que a gente consegue contornar esse posicionamento político, como que a gente consegue formar novos líderes para que as nossas ideias de desenvolvimento não fiquem apenas na teoria, para que a gente possa colocá-las no papel, na democracia, com um desenvolvimento mais sustentável que o nosso país. Obrigado. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Guilherme de Oliveira. Tem uma lá em cima. Aí. Boa noite, o meu nome é Luan, eu me formei recentemente no bacharelado em Ciências Econômicas. Eu tenho uma pergunta que, principalmente voltada ao professor Kogori, mas também ao professor Zé Márcio, que é como que dentro do ambiente institucional brasileiro de já mais de 30 anos de plano real, tripé macroeconômico e o fato da gente estar aqui muito perto dos Estados Unidos, como que a gente pode aproveitar essa oportunidade para fazer algum tipo de catching up nos próximos anos, no ponto de vista econômico, considerando aí desse novo mundo multipolar, do qual o professor Kogori fala bastante nos podcasts, que eu costumo escutar quase todo dia ali no trabalho. Acho que seria isso. Obrigado. Bem, vamos lá. Cauã, já dá um disclaimer aqui. Foi a primeira coisa que eu falei quando eu conheci o professor Zé Márcio. Eu não sou economista, tá? Apesar de todo mundo achar que eu sou economista, eu sou um financista. Não com tanto orgulho assim, como diria a Maria da Conceição Tavares, eu sou um tecnocrata, né? Porque um financista é um tecnocrata por definição, né? Mas fiquei conhecido como economista porque nos 10 anos que eu fui professor do BMEC, a Rede Globo sempre me entrevistou e sempre fez o favor de colocar economista lá, mesmo eu falando que eu não era economista. Então, todo mundo... Mas é que você é economista pela Rede Globo. A Rede Globo me deu esse diploma. Então lembra que foi a primeira coisa que eu te falei? Zé Márcio, eu não sou economista. Mas, obviamente, por ofício, né, por ser do mercado financeiro, por dar aula de finanças, eu sempre gostei muito de economia e sempre li bastante, né, sobre economia. Inclusive, já falei para o Zé Márcio, meu sonho é fazer um doutorado em economia política. Vai ver com a gente. Porque, assim, formalmente, né, eu não tenho diploma de economista nem pós-graduação em economia. Eu tenho uma pós-graduação em filosofia. Tá? Então, voltando, Cauã, só desse disclaimer, eu sou financista, tá? E por isso, talvez, assim, eu tenho essa licença filosófica e poética de um não economista, né, para falar de economia. E tenho, assim, apreciado bastante, né, os meus amigos que eu converso bastante, o Zé Márcio, o próprio professor Deluso, né, o Manfred Feck, o Paulo Nogueira Batista Júnior, sempre eu faço questão, né,
Eles falam, não, Cobori, você é um economista, você não tem um diploma, mas você entende, né? Então, a gente pode ter boas conversas falando de economia. E eu sempre brinco com eles que eu tenho essa licença. Como eu não sou, eu posso falar qualquer besteira, né? Eu leio, faço uns insights e saio falando. Não tenho esse rigor, talvez, esse rigor teórico, né, para falar do assunto, mas eu utilizo muito meus conhecimentos em filosofia, né, para falar sobre a economia. Justamente porque a filosofia te dá esse lado um pouco mais humanista, né, de busca realmente do conhecimento, do processo dialético, né, de estar sempre questionando, né, e falsificando as suas próprias hipóteses, né. Então eu tenho até eu tô terminando de ler esse do Giovanni Arrighi, e eu sei que o professor Fiore critica o Arrighi, né. E eu já estou com o livro do Fiore que ele lançou, esse último que ele lançou agora em 2024, que é uma teoria do poder global. Um calhamaço de 800 páginas que eu vou ler. Então, mas eu faço questão, né? Eu não abandono, assim, eu vou ler, mas depois quando eu ler o outro criticando, eu saber exatamente o que ele está criticando, né? E eu falo um pouco isso no meu canal, né? A gente tem que ter essa capacidade de se autocriticar. Até porque a verdade não é uma coisa estática, né? A verdade você vai eternamente, né, buscar ela, e talvez quando você acha que está chegando nela, você não é ela, então já foi lá para frente de novo. E a gente tem que ficar nesse processo de evolução. E quando eu fiz a minha pós em filosofia, por ser descendente de japonês, descendente de orientais, eu fiz questão de estudar filosofia oriental, que não é dada na academia, né? Então, filosofia hindu, confucionismo, taoísmo, shintoísmo, eu fiz questão de estudar, né? E eu gosto muito da filosofia oriental, porque ela realmente ela pega mais nesse lado humanista, espiritual, né, do que pega a filosofia grega, né, os pré-socráticos, os socráticos, toda a filosofia ocidental, né, alemã, francesa. Mas você vê alguns autores na filosofia ocidental que eu gosto muito, e você vê que eles têm um pezinho ali na filosofia oriental, né. O próprio Foucault, eu gosto muito do Spinoza. Você vê que eles têm esse lado um pouquinho mais espiritual para mim quando eles estão falando de filosofia. E o estudo da filosofia me deu essa capacidade, né, de questionar. E uma coisa que você fala assim, esse modelo é bom. Não é bom, né? Esse modelo que está posto aí, se ele é bom para 1% da população, ele não é bom, né? A economia é uma ciência social, não é uma ciência exata. Por isso talvez eu fuja um pouquinho nos mestrados, doutorado, porque tem essa parte matemática que eu, apesar de ser um financista, eu não gostaria de dedicar meu tempo estudando a parte matemática. Que eu acho que a economia política ela seria muito mais proveitosa, né, para a evolução do pensamento. A gente sair um pouquinho desse economicismo, né, da econometria, tudo está na matemática, está na estatística. Até porque eu já passei muito por isso com finanças, né, a gente utiliza muito isso. E, na realidade, a matemática não te ajuda, na minha visão, tá? Por isso que eu estou falando, eu tenho essa licença de falar besteira, né? Na minha visão, assim, da forma macro, a matemática talvez na economia explique como está funcionando, né? Mas ela não te dá como ela deveria funcionar, né? Então, sempre que eu estou discutindo economia com alguém que vem com um conteúdo muito matemático, até porque você pode usar a estatística matemática com um monte de coisa, né? Acho que eu até dei uma entrevista sua, Zé, com o professor Demian Fioca. Excelente aquela entrevista no podcast do professor Zé Márcio, que ele usa matemática e estatística para provar que tudo isso que esse cara está falando está errado também, né? Então, exatamente. Então, assim, a economia, a crítica, né, a economia política, eu acho que ela do seu ponto de vista da evolução do pensamento, ela é muito mais proveitosa para se dedicar o tempo de todos nós, todo mundo tem um tempo escasso, né, para a gente se dedicar. Então, essa minha mudança foi muito mais influenciada pela filosofia, obviamente. Estou no mercado há muito tempo, sou um financista, entendi economia, mas essa mudança veio, obviamente, de tudo que eu passei, né, da experiência que eu tenho na minha vida, traumática, e depois, obviamente, com o estudo da filosofia. Isso me ajudou bastante, tá? Você quer ir alternando? Você falar uma coisinha ali? Rapidinho, acho que é rapidinho. Eu fiz doutorado em economia, mas eu também fiz um doutorado em filosofia e semiótica na PUC.
Eu estou chamando a atenção isso para dizer o seguinte: há uma hegemonia da reflexão filosófica alemã e francesa aqui no Brasil, né? Aliás, a USP, por exemplo, como Paulo Arantes titula no livro O Departamento Francês de Ultramar, né? Um livro interessante para quem se interessar para a reflexão filosófica francesa no Brasil. Mas lá no doutorado em filosofia e semiótica, eu travei contato com, você vê a hegemonia norte-americana, eu travei contato com a mais importante corrente filosófica, talvez até poderia dizer a única importante, da reflexão norte-americana, que é o pragmatismo norte-americano. E o autor que eu estudei muito, até tive o privilégio de ficar amigo dele, visitá-lo nos Estados Unidos, ele já morreu, é Richard Rorty. Então fica uma dica aqui, para quem se interessar, o aluno falou sobre filosofia, do pragmatismo norte-americano, Richard Rorty, pelo menos o livro Filosofia e o Espelho da Natureza. É muito interessante. E nessa discussão de semiótica, pragmatismo, tem uma reflexão feita não por mim, eu só aproveitei e usei nos meus trabalhos, é a reflexão sobre retórica na economia, que é uma reflexão importantíssima. Um dos principais autores aqui no Brasil é o Pércio Arida, participou da consolidação do Plano Real, né? Porque tem uma coisa interessantíssima, e aí já te passo a palavra, Cobori. Ok, você produz uma teoria econômica. E o economista tem essa vantagem, diferentemente de um sociólogo, de um geógrafo, enfim, de um outro cientista social. Ele está vinculado com... Ele pode se tornar um policymaker, um fazedor de política. Agora, essa reflexão é a seguinte: como uma teoria pode virar política econômica? Você precisa de um elemento, condição sine qua non, precisa de outras coisas, mas você precisa power, poder. Você tem que fazer política econômica. Para fazer política econômica, você tem que ser ou presidente do Banco Central, ou ministro da Fazenda, né? Então, como é que uma teoria pode... Aí a sorte dos caras, eles foram policymaker no plano cruzado, que não deu certo, ok? Mas isso exerceu uma enorme pedagogia na população e um aprendizado com erro, né? Com erro também se aprende. E eles tiveram a sorte de voltar a ser policymaker com o Fernando Henrique Cardoso. E aí conseguiram estabilizar. Então, às vezes uma teoria é boa, mas como é que você prova se ela é boa ou não? Ela tem que virar política, isso na dimensão econômica. E essa ponte da teoria para se transformar política, você precisa, além da política com ela mesma, disputa de poder, você precisa de uma dimensão retórica, que é uma dimensão filosófica, regras de retórica, né? Veja que a dimensão retórica vem desde Aristóteles, né? Nós temos um livro sobre retórica. Então, a reflexão na economia filosófica para a economia, a dimensão retórica é extremamente interessante aqui para os alunos de economia. Acho que você já até deu um arcabouço teórico aí da pergunta, acho que do Guilherme, né? O Guilherme perguntou sobre essa comunicação, né, da posição política, né, mais progressista, que deu até uma recuperada, né? Até a última eleição, a extrema-direita dominava, né, as redes sociais, e agora o lado progressista conseguiu, né, dar uma retomada. E eu acho que a do Guilherme, você respondeu bem sobre essa parte do arcabouço teórico de como comunicar, né, essa posição, essa visão política de mundo, né, de quem acredita na importância do Estado no desenvolvimento da economia, né, na importância de a gente ter uma sociedade mais justa, de distribuir melhor a riqueza, né, porque esse modelo que está aí não é bom para a sociedade, né, é bom só para 1% da população, e a tendência, desde essa chamada Revolução Neoliberal, a gente só concentrou riqueza e aumentou a desigualdade, né, dos países que adotaram essa cartilha 100%, infelizmente, nós fomos
Uma delas, acho que o Zé Márcio até comentou, das críticas, pelo menos todos os economistas que eu conheço e converso e que eu leio, tem uma crítica, principalmente ao Fernando Henrique, né, que ele é um sociólogo, era desse campo, né, desenvolvia, era amigo do Fiore, Beluso, né, seu, né, Zé Márcio? E tanto ele quanto o Zé Serra, depois que alçaram o poder, eles meio que se afastaram desse. E o Fernando Henrique é um dos grandes responsáveis pela essa implantação da cartilha neoliberal no Brasil, né? Acho que até a Conceição Tavares, acho que uma Roda Viva, ela expressou, né, essa mágoa, né, de quem dividiu trincheira, né, desse lado, defendendo um modelo mais justo. De repente, do outro lado, estava exatamente fazendo o inverso, né? Então, só lembrando isso. Mas a comunicação, assim, não só a retórica, uma coisa que eu tenho, e aí também isso é um pouco de filosofia, né? Vejo isso muito na teoria dos afetos, né? Psicologia e filosofia andam junto, né? E aí um pouquinho de Spinoza também, né? A extrema-direita consegue se comunicar melhor porque ela simplifica o discurso e trabalha com os afetos, mas os afetos negativos. Eles não trabalham com esperança, eles trabalham com medo. Você vê que a retórica, né, como uma figura como o Bolsonaro virou presidente da República. Você pegar o discurso dele, ele é totalmente desconexo, né? Ele não consegue completar uma frase com a lógica do início ao fim, né? Aí você olha e fala assim, como que uma figura dessa virou presidente da República? Porque os absurdos que ele fala, ele se conecta com metade da população. A retórica dele é eficiente. A retórica dele é eficiente, né? Então ele simplifica o discurso e se conecta com o que a gente tem de ruim. E segundo Spinoza, todos nós temos um lado bom e um lado ruim. Tá? Desde criança a gente aprende a historinha, ó, tem um capetinha aqui e um anjinho aqui, né? O capetinha está mandando se fazer coisa errada, o anjinho está mandando se fazer a coisa certa. Isso tem muito na filosofia indígena, que eu já até falei no meu canal, né? Que é a história lá do lobo mau e do lobo bom, né? Certa feita, o sábio da tribo estava lá explicando, dando uma bronca, né, no índiozinho, explicando essa historinha, né, do lobo mau e do lobo bom. E lá pelas tantas o índiozinho pergunta para o sábio, mas qual que vai vencer essa guerra? Né? Fala, o que se alimentar. Né? E o que a extrema-direita sabe fazer é se conectar com esse nosso lado ruim. Isso tem no Bhagavad Gita também, na filosofia hindu. Né? O Krishna, o Arjuna, se você pegar toda a história, é exatamente isso, né? O Arjuna não querendo ir para a batalha, na realidade, aquele não querer dele, ele está lutando dentro dele mesmo. De um lado falando para ele ir, do outro lado falando para ele não ir, e o Krishna, né, o Bhagavan, orientando ele. Para ele ir para a guerra, ele tem que ir, ele tem que enfrentar isso. Né? Isso é muito retratado, eu já citei para quem conhece, num livro, era um livro, virou um filme, no Brasil, foi traduzido como Lendas da Vida, né, é um jogo de golfe. Para quem não assistiu, é lindo esse filme, ele é o Bhagavad Gita. Tá? Traduzido errado, o nome do filme original é The Legend of Beggar Vance, né? Que seria a lenda de Beggar Vance. Beggar Vance é o nome do Cad, que carrega a bolsa, que é o Will Smith. E Beggar Vance, na verdade, é o Bhagavan, né? E o jogador lá é o Matt Damon. É um filme muito bonito, ele é a história do Bhagavad Gita. Então a comunicação deles é eficaz. Para quem é mais antigo, lia jornal, né, jamais, eles sempre custavam. Qual jornal que vende mais? Que tem a manchete ruim, gente. Não tem um jornal que tem a manchete boa que vai vender mais do que a que tem a manchete ruim. E por quê? Porque o lado negativo nosso, ele é muito mais capturável rapidamente. Né? Essa teoria dos afetos, ele é muito mais fácil se conectar com a pessoa muito mais rapidamente porque ela tem de ruim, não pelo que ela tem de bom. E a extrema-direita aprendeu isso de forma super eficaz. Né? Para quem tem um filme muito antigo, que é o Laranja Mecânica, Stanley Kubrick, que tem essa briga do poder. Quem fala um pouquinho disso é o Fiore também. Esse negócio do poder, né? E em certa cena do filme tem aquele cara sendo lobotomizado. Não sei se você já viu, né? Com o olho aberto. Se você pegar o que a gente faz hoje nessa luta pelo poder, é exatamente isso, né? Todos nós estamos lobotomizados pela tecnologia, né? Não precisa ter essa representação estética que o cara enfia um negócio na sua cabeça. Hoje está na tela do celular. Você botou o celular aqui, ó,
você está sendo lobotomizado. Quem está decidindo o que você vê, o que você assiste, o que você ouve, é o algoritmo das Big Techs. Engraçado, eu nunca tinha recebido uma notificação, só pegando. Eu lancei um vídeo essa semana, depois do ataque nos Estados Unidos, eu recebi uma notificação do YouTube. E ele me notificou porque, na minha fala, está dizendo que os Estados Unidos não se preocupam com democracia. Eles bloquearam o alcance desse vídeo porque eu falei exatamente isso. Se eu falasse, o Irã não se preocupa com a democracia, você acha que eles iam bloquear? Qualquer outro país eu falasse, iam bloquear. Não, eles só bloquearam porque eu falei que os Estados Unidos não se preocupam com a democracia. Então, no mundo atual, no mundo da tecnologia, nós estamos sendo lobotomizados pela tecnologia. Né? Fazer a gente pensar exatamente o que eles querem vem através da tecnologia. Então, a gente precisa utilizar, que eu falo, hackear o sistema, né? Ao gravar vídeo e falar, na realidade a minha intenção é essa, né? E por que eu tento ser um pouco mais, digamos, diplomático quando eu falo? Para chegar em mais pessoas. Eu já recebi, gente, convite de todos os partidos de esquerda para ser candidato esse ano. Todos. E em todos que eu fui pessoalmente falar, eu falei que eu não vou ser candidato, porque eu acho que o que eu faço hoje tem um alcance maior e é mais eficaz do que, inclusive, eles querem. Porque a partir do momento que eu virar candidato, que eu botar um carimbo, que eu assumir um partido, né, uma candidatura, eu deixo de ter o alcance que eu tenho hoje. Então, hoje eu converso principalmente com os não convertidos também, né? Não adianta eu ficar falando só com convertido. Então eu vou, nos podcasts da Faria Lima, todos me chamam, já fui 2 vezes naquele dos economistas, já fui 2 vezes no Primo Cash lá, do Dão Rico, já fui no Market Makers, dia 2 de abril já estou marcado para ir no Itaú, no Café Coquineia. Então assim, eles ainda me chamam e me escutam. Então é uma janela que eu tenho para falar com quem não acredita no que eu falo. E tenho tido uma boa experiência, eu tenho ido, até o primeiro que eu fui, o Market Makers, meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos que são da Faria Lima, né? E aí eu falei, não vou nesse troço, tá? Aí o meu filho falou, não, pai, vai lá, porque esse é o podcast da Faria Lima. Aí eu fui, o host lá me ligou antes, Salomão, gente boa, até o rapaz falou assim, ó, professor, você sabe que você vai vir aqui, o pessoal vai te xingar, né? O público aqui é de direita e tal, e você está preparado, né? Eu falei, não, estou tranquilo, eu posso ir. Ele chegou lá, eu vi que ele estava todo preocupado. E a repercussão foi inversa. 95% das reações, do engajamento, dos comentários são positivos. E foi exatamente o que até meu filho falou, não, as pessoas têm que te escutar. Porque, e até no episódio, ela falou, a gente está no episódio 189, foi a primeira vez que veio alguém aqui falar uma coisa diferente do que todo mundo fala. Né? E a reação foi positiva. Foi justamente isso a reação. Pô, até que enfim, né, vocês levaram um cara que não fica repetindo essa ladainha, né, que a Faria Lima fica repetindo. Então, assim, eu acho que essa comunicação, ela precisa chegar, digamos assim, do outro lado, né? Porque senão fica todo mundo em bolha, né? A gente fica aqui na nossa bolha, os caras ficam ali na bolha dele, ninguém quer escutar o outro lado e a gente não tem esse processo de evolução, né? De reflexão crítica. Então, eu acho que, Guilherme, o papel na comunicação é essa, né? A gente encontrar uma estratégia de falar com os outros, né? Que a gente acredita que a gente precisa convencer. E o Luan aqui, a estratégia de catch-up, né? Do hemisfério, dito hemisfério ocidental aqui, né? Que o Zé Márcio, até no final da fala dele, falou um pouquinho. É o exercício do poder. Tá? O professor Zé Márcio citou a Coreia do Sul. A Coreia do Sul só não seguiu o consenso de Washington porque era interesse do poder hegemônico da época, que era os Estados Unidos. Porque a China começava a ter uma ascensão econômica e os Estados Unidos precisava de alguém na Ásia, além do Japão, tá, para fazer frente a essa ascensão econômica da China. Por isso, eles permitiram que o General Park, na época era uma ditadura, então os Estados Unidos não estão preocupados com democracia. Né? Era uma ditadura e eles deixaram com que ele não seguisse a cartilha deles. Né? E ao não seguir o consenso de Washington, né, a Coreia do Sul conseguiu ter esse catch-up, estando muito atrás do Brasil.
na década de 80, acho que é o professor Paulo Gala até que lembra, né? E o André Roncalli lembra também, que a China veio no Brasil estudar o processo de industrialização, porque até então o Brasil tinha produção industrial da China e da Coreia do Sul juntas. E olha para onde esses dois países foram, olha para onde a gente foi. Né? E aí concordo com a Maria da Conceição Tavares de ficar magoada com o Fernando Henrique, né? Porque, obviamente, teve uma parte do Collor, mas um dos efeitos colaterais do Plano Real e de ter adotado a cartilha neoliberal foi desindustrializar o Brasil. Né? Então, eu acho que a gente tem a gente está num impasse agora, né? Nesse conflito geopolítico que está tendo mundial, de que se os Estados Unidos, em perdendo esse embate, que para mim ele já perdeu, tá? Ele volte de novo o olhar para o continente americano e não permita que o Brasil tenha esse catch-up. Essa é a minha preocupação. Tá? Mas eu acho que pode acontecer também o inverso. Né? A gente precisa fazer um exercício de que, pelo fato do Brasil não estar nessa área de conflito na Eurásia, está no continente americano e teoricamente no hemisfério ocidental, o Brasil possa até, sendo cotejado pelos Estados Unidos, pela Rússia e pela China, conseguir negociar uma situação em que permita que ele tenha esse catch-up. Aí vai depender da política, né? Da nossa política. E da elite, né? Bem lembrado pela Patrícia, que é a grande crítica nossa, na realidade, que a gente não tem uma burguesia nacional. Né? Isso aí está bem explicado nos livros do Celso Furtado, né? A dependência que o Zé Mais falou, a gente está na periferia. A gente não tem uma burguesia nacional, não tem uma elite nacionalista que pense no país, está só preocupado em oferir retornos disso. O próprio Bresser, é um livro que eu acho muito interessante, A Construção Política do Brasil, do professor Bresser, que dá uma retomada, é um livro mais de história econômica, mas muito interessante. Eu queria só chamar a atenção aqui para essa coisa da comunicação e como mudou muito, né, a capacidade de persuasão. Eu diria, sem exagerar, que um pensador polêmico, um cara preparadíssimo, ele não tem nem graduação, já falecido todos, o Olavo de Carvalho. O impacto do Olavo, não estou fazendo apologia, né? Sou, aliás, radicalmente crítico dele, mas o impacto do Olavo de Carvalho na opinião pública, a partir de redes, a partir da internet, a partir dos cursos, a partir da mobilização da direita, etc. O impacto do Olavo de Carvalho, eu diria que é significativamente maior do que toda a história do departamento francês de Ultramar, a filosofia da USP. Quer dizer, isso precisa ser analisado como é. Por quê? O que houve? Essa questão da retórica, da penetração. Quer ver outra coisa curiosa? Você pega um personagem como Ciro Gomes, goste dele ou não vou entrar nesse mérito. É um indivíduo preparadíssimo. Aliás, se preocupou em aprofundar o aprendizado, foi fazer cursos lá em Harvard com Roberto Mangabeira Unger, tá certo? Produziu alguns livros com proveito, não é? Mas tem alguma coisa na retórica dele, além de posições partidárias e partidos que ele escolhe, tem alguma coisa na retórica do Ciro Gomes que não está funcionando. Ele teve 3% na última eleição. Aí você lembrou bem o Bolsonaro. Ganhou, e vejam agora o que pode acontecer com o filho dele. Né? Tá? As pesquisas estão dizendo que tem uma chance de eventualmente levar no segundo turno. Então, essa questão da comunicação, da retórica, das redes, e como é que as estratégias de internet estão influenciando o processo democrático. Tem mais questões? Tem.
Pessoal, por causa do limite das 9 horas, a gente vai limitar as perguntas. Alguém quer permanecer com elas ou aqui, ó. Vamos fazer umas 4,5 capítulos. Tá bom, a gente vai limitar para ser uma pergunta rápida. Uma pergunta rápida. É. Não, você Boa noite. Meu nome é Mikael. Infelizmente, a minha pergunta não queria que fosse rápida, mas vai ter que ser. Aproveitar que um dos temas é democracia e também expectativas, o que vocês acham de positivo, negativo, um comentário breve da política econômica do Lula 3 e se vocês acham que essa política econômica vai ser capaz de reeleger ele para um quarto mandato. Obrigado. Meu nome é João Gabriel e você tinha, o Cocori até citou o Elie Jabu, teve uma fala recente dele, e outros pensadores já falaram também, sobre, pensando em soberania nacional, que o Brasil precisa de uma bomba atômica. Então você vê países como Líbia, Afeganistão, que foram atacados pelos Estados Unidos, não recentemente, mas o Irã também estava com um projeto nuclear e não terminou e também foi atacado. E a China, Rússia e Coreia do Norte, que tem um arsenal nuclear, e eles têm o poder de dialogar melhor com os Estados Unidos. Como vocês veem isso, se realmente é viável, e se não, quais seriam as outras opções para garantir a soberania nacional? Boa noite, tudo bem? Me chamo Fernando. Há um tempo atrás, o Cogori fez um vídeo sobre a primeira invasão dos Estados Unidos do Irã. Faz tempinho, se a gente for considerar os ataques de hoje em dia, faz um tempinho já considerável. Eu queria saber, a análise que ele fez na época foi que a tentativa era um pouco mais de setar a China, para chamar a China para a guerra. Eu queria saber se ele mantém essa análise hoje, e qual deveria ser o posicionamento do Brasil na perspectiva de desenvolvimento econômico mesmo. Pessoal, a gente vai fazer a rodada de 3 perguntas. Se der tempo, a gente faz mais uma, mas quem não conseguir fazer as perguntas, fica aqui no final da palestra que a gente fica um tempo para conversar com os palestrantes, tá bom? Vamos lá, tentar ser rápido. Mikael, política econômica do Lula 3, se ele vai conseguir se reeleger. Voltando um pouquinho no que a gente falou, né? A política econômica é uma política econômica neoliberal, porque o nosso modelo é neoliberal, mas a diferença dos mandatos do presidente Lula e Fernando Haddad, como ministro da Fazenda, é tentar conseguir concessões do modelo para privilegiar as classes mais baixas, né? É o que o Lula fez no 1, no 2 e no 3. Né? Essencialmente, o modelo econômico brasileiro continua sendo neoliberal. Por isso, talvez a esquerda radical faça esses ataques, né? Fala, o Fernando Haddad é neoliberal. Porque, na realidade, você tem um conjunto, uma estrutura na economia, um conjunto de regras que eles têm que seguir. Né? Eu estava conversando com o Benuso sobre o nosso amigo, seu aluno, foi seu aluno Gabriel Capibipo, né? Que sempre foi um grande crítico, sentou lá. Mas ele sentou lá, tem uma série de regras que tem que cumprir. Né? Não é só a visão teórica dele. A partir do momento que ele senta lá, ele tem uma função institucional. E o presidente do Banco Central é um tecnocrata. Ele tem que cumprir as metas que lhe foram dadas. Talvez a crítica que eu faço o governo, politicamente, tem como mudar a meta de inflação. Mas se não mudar a meta de inflação, o Banco Central tem que seguir a meta que lhe foi dada, que sendo a meta é 3%. Não tem justificativa ter baixado de 4 para 3%. Poderia ter voltado de 3 para 4, ia gerar um estresse no mercado financeiro, ia gerar mais. Era uma coisa de enfrentamento. Né? Só que quando a gente olha a história do Lula, o Lula não é um político de enfrentamento, nunca foi. O Lula vem do meio sindical, ele é um conciliador. O Lula é um político de fazer conciliação, né? Fazia isso no movimento sindical e fez isso sempre na política. Então, até onde ele vê que ele consegue ter concessões
da elite econômica, do mercado financeiro, ele vai lá e tenta e consegue essas concessões para as classes mais pobres. Então, sob esse ponto de vista, ele tem um governo, obviamente, voltado para as classes, tentar ajudar as classes mais pobres. Mas quando ele acha que ele vai enfrentar e ele não tem força para isso, ele recua. Então, essencialmente, a estrutura, o modelo que a gente segue é um modelo neoliberal. Talvez por isso, né, você vê essas figuras de esquerda mais radical tendo bastante, principalmente nas redes sociais, muito engajamento, muita repercussão, porque faz esse ataque. E talvez esse seja eu acho que é o que permite que o Flávio Bolsonaro esteja aí, né, sendo cogitado de poder até ter chance de vencer. Eu acho que não vence, tá? O presidente Lula tem uma habilidade política muito grande, está no governo, né? Esse dia eu brinquei, eu acho que até uma primocast, falei, o único, né, presidente que conseguiu não ser reeleito foi o Bolsonaro, né, porque ele é muito ruim mesmo, né? Ele, né, fez um esforço tremendo para não ser reeleito e não foi reeleito, né? Se ele fosse ruinzinho, mais ou menos, ele tinha sido reeleito, né? Mas ele é muito ruim. Então eu não acredito que o Lula, com a marca na mão, ele não seja reeleito. Mas o calcanhar de Aquiles do governo Lula é a política econômica, porque a grande massa da população que ainda vota, né, nesse modelo que está na extrema-direita, é porque foi capturado por esse discurso, né? Discurso neoliberal, do empreendedorismo, da meritocracia, de tudo isso que pega uma pessoa que é entregador do iFood, é motorista de Uber, né, está no trabalho informal e acredita nesse modelo. Né? Ele acredita que é esse modelo que vai permitir que ele tenha mobilidade social. Então, fica difícil, mas eu acho que o Lula consiga, tá? O João Gabriel, prometo encerrar, estou enrolando, né? João Gabriel, arma nuclear. O Brasil, obviamente, precisa ter uma arma nuclear, né? Você ter uma arma nuclear é você ter o poder de dissuasão. O que o Ocidente está fazendo, Israel e os Estados Unidos estão fazendo com o Irã? Está fazendo com que ele tenha uma arma nuclear. Porque se ele tivesse, ele não estaria sendo atacado. Assim como eles não atacam a Coreia do Norte, né? Então, você ter um armamento nuclear, na realidade, é ter o poder de dissuasão, tá? O único país que tem e utilizou na história é o próprio Estados Unidos. Tá? Mas, na teoria, né, do poder global, o mundo é robesiano, gente. Quando a gente olha lá John Locke, tá, o Estado é um terceiro que regula uma relação desigual, porque no limite vai prevalecer a força, então o Estado ele não deixa que isso aconteça. Mas quando você olha em escala, a disputa interestatal, não existe um poder acima do Estado-nação. Né? Quando a ONU não tiver tropa para fazer valer o que ela determina, o mundo é robesiano, é a lei do mais forte. Né? E a lei do mais forte é o que os Estados Unidos está mostrando agora. A lei do mais forte é o poder de transgredir a lei, que ele criou para os outros seguirem, não ele. Então ele está sempre transgredindo isso aí. Esse é, novamente, né, voltando lá no Stalin, né, quando tem uma história que o Stalin, quando faziam reuniões lá sobre, né, assuntos militares, e aí trouxeram a opinião do Vaticano, ele perguntou quantas divisões o Vaticano tem. Né? Trazendo para o dia de hoje, quantas divisões a ONU tem? Nenhum. Por isso que os Estados Unidos não está nem aí, porque os Estados Unidos criou essa regra no pós-guerra para os outros seguirem, não foi para ele seguir. Por isso que ele nunca segue essas regras. Então, a hegemonia e o poder global é o direito de transgredir a lei, de não seguir a regra que você criou para os outros. Tá? E o que te dá um certo poder de ser respeitado é ter um armamento nuclear. Fernando, o ataque ao Irã, né? O ataque ao Irã que eu falei no início, né, na primeira, e agora está valendo novamente. Né? O Irã, na realidade, ele tem, aquilo que eu falei, tem vários objetivos no Irã. Né? Um que está aliado muito mais ao Estado de Israel, que tem um lado mais bíblico, messiânico, que é a grande Israel, né, do Nilo ao Eufrates. O Israel tem o desejo de ser o hegemon no Oriente Médio, para que ele siga em frente na sua missão bíblica da grande Israel, pegar metade do Egito, a Arábia Saudita, Coarte, subir até metade do Iraque, o Líbano, ser tudo deles. Essa é a visão do Estado de Israel. Tá? Os Estados Unidos têm a visão econômica que foi arrastada por essa missão que o Netanyahu tem de fazer isso, mas a visão econômica dos Estados Unidos é cercar a China. Os Estados Unidos tem que conseguir bloquear as cadeias de distribuição logística da China, que ao fazer isso ele bloqueia o poder e a ascensão econômica da China. Tá?
Então, o Irã continua sendo ponderável, além do Irã fazer parte do BRICS, né? O Irã ter reservas de petróleo, o Irã ser a única nação ali que geograficamente é uma ameaça no Oriente Médio para Israel. Os Estados Unidos entrou no Iraque, entrou no Afeganistão e perderam, né? Teve que sair correndo do Afeganistão, passou vergonha. Só comparar a população No do Iraque, Irã isso. com Israel, o tamanho do território e o tamanho de Israel. E o Irã, além de tudo, tem 93 milhões de habitantes e lá é uma cadeia montanhosa, né? Então, se eles não ganharam a guerra do Vietnã, não ganharam no Iraque, que é deserto, não ganharam no Afeganistão, que é deserto, eles vão ganhar no Irã, vai ganhar, entendeu? Então, por isso que os próprios especialistas americanos já estavam falando isso antes, né? Aconselhando os Estados Unidos não tomarem uma decisão. E eles tomaram. Então, tirando o lado ético, moral, até porque a ética, na realidade, ela é imposta pela força, né? Então, tirando o lado moral, o que a gente tem que torcer enquanto Brasil, né, é que os Estados Unidos não tenham sucesso nessa empreitada, que será melhor para o mundo. Tá? Pelo menos essa é a minha visão. Eu queria só dizer, vou dar aqui para o Brasil, fazer uma especulação aqui. O Lula é um fenômeno na história política do Brasil, um outro político com tanto sucesso. Conjectura ficou 21 anos, mas fica como ditador. Depois voltou, eleito democraticamente, mas lembrávamos aqui, não terminou, né? Deu um tiro no peito. Agora, o Lula tem uma coisa, ele não fez sucessor, né? Impressionante. E se ele joga agora, parece que o Haddad finalmente vai ser candidato a governador, com enorme chance de perder. Aí ele vai para a sua quarta derrota, o Haddad. Aí fica desqualificado para 30. Estou fazendo toda essa retrospecto, fazer o seguinte, o nosso ex-aluno fica um forte candidato. Gabriel, eu não estou lançando a candidatura dele, mas fica na redoma, resguardado até 28, né? Não é isso? E, sem ser demitido, ad nutum. E em 30, o grande embate vai ser Gabriel Galli com Flávio Bolsonaro.